Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Foguete Sem Ré Profissões, um quadro que nasceu dentro do Foguetão, um oferecimento do CCPA, e o CCPA está fazendo aqui uma homenagem para os seus ex-alunos, contando a trajetória profissional dessa turma, para que essa trajetória profissional inspire você que está nos acompanhando e principalmente inspire você que está pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer no meu futuro? O que eu vou trabalhar, né, Ricardinho Sá? Quem é que tá perguntando é Bob Esponja? Bob Esponja tava perguntando aí. O Bob Esponja está tentando e pensando o que é que ele vai fazer quando ele fizer o terceiro ano dele, Ricardinho Sá. Ele vai continuar no Siri Cascudo, pode ter certeza. O menino ficou louco, velho, quando eu me disse Bob Esponja. É um papai bobão, meu bem. Papai bobão, roda a vinheta. Eu sou feliz. Feliz por ter conhecido um mundo maior do que eu imaginava. Feliz por ter conquistado meu lugar na vida de pessoas. Sou feliz por fazer parte de uma família linda, em poder ter prazer, realização e sucesso na carreira que escolhi. Eu sou feliz. Sou feliz porque fui preparada para isso. Porque se preocuparam com os meus sonhos, os meus desejos. Porque souberam perceber meus talentos, minhas aspirações e o potencial que tinha para a vida. Minha base foi formada por quem se preocupava comigo e não me tratava como número, para que eu fosse dona do meu futuro. CCPA. Somos donos do nosso futuro. Estamos de volta com o episodião de hoje. E hoje, meu amigo Ricardinho. Você lembra daquela ideia que Peso pesadíssimo. Pesadíssimo. Você lembra daquela ideia que eu dei? Acho que você também já falou alguma coisa sobre a gente fazer alguma coisa aqui pra permitir um acesso ao backstage do Foguete Sem Ré. Sim. Hoje a gente... meu amigo, eu tava aqui, hoje... só visto aqui, a gente podia ganhar com isso, velho. Olha o que o cara tá passando aqui, é o conhecimento que o cara tá passando e outra, aqui, tinha que ter um... até porque o NFT eu acho que deu uma... uma freada pesada, mas é quase um NFT, né? Total. A gente podia lançar o clube de vender aqueles três espaços aqui no... Isso é verdade. No sofá para poder acompanhar os bastidores do episódio, né? Total. Quem quer que não, a pessoa quando tá falando na frente da câmera tem um leve filtro, né, Ricardinho? Não é isso? Concorda? Você tem um leve filtro, não? Muito. Sério? O que essa câmera me deixa tímido, você não faz ideia. Você acha que eu tenho filtro, velho? Não. Sério? Você não parece, não. Isso é igualzinho, do jeito que você tá aí, você é atrás da câmera. Ah, que bom. Que bom. Mostra que nós somos verdadeiros. É verdade. Eu não. E é importante eu minto trazer um histórias verdadeiras, Hã? né? Eu minto um bocado. Você mente um Na bocado, frente da né? câmera? Conversa mole. Você é um excelente apresentador, brincadeira. Turma! Só reforçando, isso é um Foguete Sem Ré Profissões, faz parte de um projeto muito, muito, muito bacana, que é um oferecimento do CCPA, o colégio que eu estudei a vida toda. E, meu amigo, o episódio de hoje tá ficando populoso, viu? Diminui esse ar-condicionado aí que eu tô começando a suar, meu amigo. A chefia chegou, meu, tô começando a ficar nervoso. Vocês estão consumindo nosso ar-condicionado aqui, hein? Não, diminua aí. E é um episódio que ele... Pera aí, não desconcei. Dá uma rebobinada aí. Pra trás. Dê uma rebobinada aí, Ricardinho, por favor. Diga aí. Pronto. Turma, isso aqui é mais um episódio num projeto super bacana. Um oferecimento do CCPA, o colégio que eu estudei a vida toda. E o Foguete Sem Ré, junto com o CCPA junto com o Foguete Sem Ré, tá fazendo uma homenagem pros seus ex-alunos. Por isso que a gente lançou essa collab, digamos assim, chamado Foguete Sem Ré Profissões. O que é que a gente tá fazendo? Estamos convidando grandes profissionais de mercados diversos, de profissões diversas, para inspirar você que nos acompanha através da história dessa turma, da história profissional dessa turma. E, senhoras e senhores, convidado de hoje é um cara que eu tenho uma admiração bem de longe, assim, né? Poxa, acompanha a vida dele ali. Porra, sabe aquele cara que a gente vê nas capas de revista e eu digo, conheço ele, né? Conheço aquele cara. Esse cara é formado em engenharia civil com especialização em finanças pelo IBMEC e gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Possui MBA executivo pela Fundação Dom Cabral e Kellogg. Ele vai explicar sobre isso.
Iniciou na Moura do B como gerente de projetos e foi ocupando diversos cargos. Hoje ele é o CEO da companhia. Tem uma informação aqui que eu achei muito bacana que a dona Gabi Lobo trouxe. Abra aí, por favor, esse pergaminho. Não, esse pergaminho tá meio normal dessa vez. Tá, tudo bem. O pergaminho tá meio normal dessa vez. Certo. E é engraçado que eu tô aqui falando e tô ouvindo ele dar umas risadinhas meio sem graça, né, velho? Mas é assim mesmo. É pra quebrar os paradigmas, né? Pra gente bater um papo de maneira mais leve. Cara, esse cara, pra quem não conhece, a Moura do Bem é uma corporadora nordestina que é líder em marketing share aqui na região Nordeste. E sob a gestão desse cara, essa companhia que é sediada em Recife, atua em diversos mercados, a gente também vai falar sobre isso. Ele liderou toda a estruturação da companhia, né, para abertura de capital, multiplicando em 5 vezes o número de colaboradores da companhia, registrando um faturamento na casa de 1,3 bi nos últimos 12 meses. Senhoras e senhores, gostaria de uma salva de palmas. Ex-aluno do CCPA, né, vale ressaltar, meu colega ali, né? Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Diego Vilar. Diegão, seja muito bem-vindo, meu amigo. O foguete é seu. Bota a palma de novo aí, que agora a gente é populoso. É. O barulho fica mais bonito agora. Bruno, quero agradecer, um prazer estar aqui em Aracaju, um prazer estar aqui falando com você. A gente estava conversando nos bastidores, cidade pequena, né? Sim. A gente acaba tendo vários vínculos, ser casado com uma grande amiga minha, estudou com minha irmã. E o CCPA é um colégio que eu tenho muito carinho, muito do que eu sou hoje e aprendi ao longo da minha vida, eu vivi e aprendi lá dentro. Então tenho excelentes lembranças, grandes amigos ainda, amigos que estão comigo até hoje. Eu fiz amizade lá. Então, se eu tivesse que resumir a pessoa que eu sou hoje, é óbvio que eu carrego muito do que eu vivi em casa, mas o CCPA foi também a minha casa. Eu tenho saudade disso. É engraçado porque tem muita gente que fala isso, né? Poxa, meus amigos do CCPA, é muito bacana isso. Digam assim, para deixar, obviamente que a gente tem uma missão aqui, explicando aí pra turma, a gente tem uma missão que é principalmente inspirar as pessoas, tá? E no caso do quadro do Foguete Sem Reprofissões, inspirar as pessoas quanto à carreira profissional, tá? Você é engenheiro de formação e hoje você ocupa um cargo de executivo. Queria que a gente começasse você dizendo o que é que você faz assim no dia a dia? O que é que você faz? Qual que é o seu papel dentro da companhia? Não tem o que eu não faça dentro da companhia. Eu faço o que é necessário para que a empresa atinja o seu propósito e os seus objetivos. Então, na agenda de um CEO, ele não tem aquilo que ele não pode fazer, óbvio, né? Tem os limites éticos, tem os limites da governança, do compliance da companhia, que isso não se negocia, isso nem se entra na pauta. Tirando isso, eu faço o que for necessário, primeiro, para cumprir o propósito da empresa, que é de fato desenvolver o produto imobiliário, o melhor produto imobiliário para o nosso cliente, atender a expectativa, ou seja, realizar o sonho dele com a melhor experiência. Então, se tiver que atender um cliente, se tiver que visitar o apartamento dele, fazer uma entrega de chaves, tudo isso está no escopo do dia a dia. E também, ao mesmo tempo, o que for necessário para rentabilizar os nossos acionistas, os nossos investidores da companhia. Aí, nesse meio do caminho, tem uma série de outras coisas que a gente faz, né? A gente desenvolve pessoas, ajuda a liderança a atingir seus objetivos, a gente alinha processos, a gente cobra e acompanha as métricas das metas, a gente viaja para visitar as obras, a gente dá entrevista, a gente faz tudo que for necessário para, de fato, a empresa chegar onde a gente gostaria que ela chegasse. Então, esse é o papel do CEO. E, através do seu exemplo, ajudar as demais lideranças a seguir na mesma direção. E assim, você deve ter uma agenda bem atribulada, né? Deve ser uma loucura, tudo milimetricamente calculado. Como é que você organiza isso, assim? Como é que você vai colocando esses boxes de compromissos? Você separa por área, você separa por setor? Como é que você faz? Tudo começa primeiro, de novo, né? A gente alinha qual é o plano estratégico da companhia. Sempre quando a gente faz isso, a gente olha para os próximos 5 anos. E aí a gente vai quebrando esse plano estratégico em ano, né? Depois a gente quebra em semestres, em trimestres, em meses e chega a dia. A minha agenda, ela está dividida diariamente nos principais assuntos que leva ao plano estratégico da companhia, que está completamente conectado com o propósito e com os resultados que a gente prometeu ao mercado, né? Aos nossos acionistas e investidores. Então, ela é feita de muita disciplina, tá? E disciplina é tudo aquilo que a gente tem que fazer, mesmo quando a gente não quer fazer ou não está com vontade de fazer, de tal forma que nas segundas-feiras, logo no primeiro horário da segunda-feira, a gente vê vendas,
Aí na sequência a gente vai ver resultado de obras da engenharia em geral, depois a gente vai ver fluxo de caixa, o desenvolvimento imobiliário de cada uma das nossas regionais, que são 7 estados que a gente atua, e assim segue para uma pauta que até entra inadimplência, repasse de clientes, o comitê de experiência do cliente, enfim, é uma agenda bem intensa. E ela é longa, né? Ela é com toda a companhia, nunca é uma agenda solitária, é sempre uma agenda que estão as demais pessoas discutindo o assunto, mas o assunto que está sendo discutido é o que tinha para ser feito, foi concluído, não foi, dentro da meta, o que a gente faz para poder voltar para isso. Isso é o dia a dia. É óbvio que dentro dessas agendas também tem aquilo de pensar fora da caixa, né? Pensar para fora, não ficar só preso no que é só a companhia. Se a gente não fica enxergando o movimento do que está acontecendo no mercado ou no desejo do cliente, a gente não vai durar muito tempo. A gente sempre tem que estar se antecipando, ou melhor ainda, né, que às vezes a gente tenta fazer isso, é provocar no cliente o desejo que nem ele sabe ainda que tem e que vai gerar como tendência daqui para frente. E de que forma a gente faz isso? Conhecendo outras empresas, escutando as pessoas, praticando pesquisas, para que a gente possa seguir no mercado nos próximos 40 anos. Ano passado a gente fez 40 anos de história da empresa. Então é dessa forma que a gente vai montando a agenda. Além de tudo, a gente também faz... Ontem até, uma coincidência, né? Minha esposa me perguntou bem assim, tinha uma incorporadora de Balneário Camboriú que na semana passada pediu uma agenda comigo. Eles já tinham pedido, né? Mas dentro da agenda só tinham conseguido naquele dia. E aí, e ela foi intermediada pelo CEO de uma rede de academias que tem no Brasil todo, que eu também conheço. Aí ele estava escutando no carro, por um acaso, um podcast dele, como aqui tem o nosso. Aí minha esposa perguntou, mas quem é essa pessoa? Eu disse, o Leonardo, ele é o CEO e fundador de uma rede grande de academias. Até conheci ele, conta essa história. Ele pediu para... Poxa, mas o que você ganha em estar batendo papo com essas pessoas? Eu disse, primeiro que eu fico feliz, né, de estar sendo reconhecido de alguma forma, alguém quer escutar a experiência, mas de alguma forma a gente está ajudando o outro. Né, tá levando o que a gente aprende no dia a dia e trocando conhecimento. Também é uma prática da nossa atividade, né? Tá trocando conhecimento, escutando, conhecendo, isso vai criando nossa bagagem para que as melhores tomadas de decisão venham porque nós temos conteúdo e estrada para poder tomá-la. Então é nisso que preenche minha agenda. Essa construção de repertório é importante, né? E principalmente tá olhando para perspectivas diferentes, tendo contato com mercados diferentes para estar construindo também para não ficar mergulhado na operação, no dia a dia da operação e acabar sendo engolido por aquela rotina. Né? Tudo impacta na tomada de decisão de um ativo imobiliário. Se você pensar comigo é o seguinte, tudo que você pode comprar, de tudo que você pode comprar na verdade, o ativo mais valioso é a sua casa. Tá? Na média da população do mundo, não é só do Brasil, é onde há maior endividamento. Certo. As famílias tomam no Brasil, na média, 30 anos de dívida para comprar sua casa própria e quitam na média em 15 anos. E o fator número 1 em tomar a decisão da casa, isso eu estou falando de média e alta renda, no Minha Casa Minha Vida, que é outro segmento, aí de fato a tomar a decisão é outra, mas no caso do segmento que a gente atua, é localização. Depois da localização vem uma série de atributos. Para você conhecer quais são esses atributos, você não basta ter só experiência no mercado imobiliário, você tem que estar percebendo o movimento do mercado. Por exemplo, você pode chegar em prédios de 15, 20 anos atrás e não encontrar uma academia no prédio. Ou até encontrar algo muito tímido. Esse é um dos 5 principais itens hoje de valorização de um atributo de qualidade de um imóvel. Uma excelente academia. Perfeito. Então, quando você percebe esse movimento, conversa com o dono de academia, que eu estava dando um exemplo, quem está no segmento, você vai entendendo o que é melhor. Mais esteira, mais equipamento para perna, para braço, mais de yoga, não é de yoga. Como que funciona isso? Você vai conseguindo conceber pelo uso das pessoas. O hábito da família é ter 2, 3 carros num apartamento de 4 quartos, ou num apartamento mais compacto é não ter carro. O que essas pessoas estão pensando? Não faz muito tempo estavam se conversando, não vai ter mais imóvel. As pessoas vão local para viver experiências. Tá bom, se esse é um movimento natural, que na minha opinião até esse caso é só um alongamento um pouco maior da adolescência, né? Um determinado momento a pessoa quer casar e ter filhos. Né? Então vai demandar um imóvel maior e quem casa e quer ter filho, quer ter a segurança do lar. Não vai viver de viver experiências de locais para morar. Não é assim que funciona. Então se a gente vai entendendo esse movimento, a gente vai desenvolvendo produtos para essas pessoas também. Daí surgiu, por exemplo, a nossa nova empresa, que é a Mood. Daí surgiu uma linha de produto que a gente lançou hoje aqui na Caju, que é o Concept. Então a gente tem que estar vivendo e trocando experiência para as pessoas para poder estimular isso acontecer dentro da empresa.
Então é um dos atributos também de qualquer liderança, né? Uma empresa de capital aberto é chamado de CEO, é o presidente de uma empresa, inspirar as demais áreas da companhia a pensar fora da caixa, pensar para frente. A gente chama o seguinte, é botar farol alto nessa estrada que a gente está percorrendo. Igor, me diz uma coisa. Poxa, é bacana ver essa segurança, assim. Só que eu queria voltar a fazer lá atrás. Certo? Você ali, quando você estava no ensino médio ali, na escola, você imaginava que você ia seguir uma carreira de executivo? Não. O que é que você pensa quando você perguntava, Diego, o que é que você quer ser quando você crescer? Você respondeu o quê? Pois é, eu acho que, assim como na minha vida de hoje, naquela época eu sempre procurei viver intensamente aquilo que eu estava vivendo. E com os meus valores e com alguns outros atributos, como disciplina, determinação, força de vontade, ajudar a construir os sonhos que eu acreditava, né? E meus sonhos nunca estavam ligados assim, eu quero ser um grande executivo, eu quero ser um grande médico, ou quero ser um grande cientista. É engraçado você perguntar isso, porque em um determinado momento, até da própria escola, eu percebi que é o seguinte, eu não sei bem o que eu quero ser, mas eu gosto de liderar, né? Eu gosto de estar ali, me envolvendo em coisa nova, eu Você gosto de estar sentia isso ali... na escola? Já, eu me lembro que no CCPA, interessante isso, e até foi com a diretora da escola, que era a Roberta, a escola promoveu uma Feira das Nações, né? E a minha sala foi escolhida para falar sobre o Japão. Aí tinha gente que organizou um evento cultural, o outro trouxe material. Eu estava mais preocupado em reunir todo mundo, vamos fazer um stand diferente, vamos montar bandeira, né? Era mais o macro e menos o micro ali, o detalhe de como fazer aquilo. E talvez isso vinha pelo esporte, né? Eu pratiquei natação a vida toda no colégio CCPA, viajava para poder participar de competição. E aí sumou a disciplina. Então tinha muita força de vontade, né? Quem pratica esporte sempre tem que ter muita vontade. Pô, naquele dia eu não quero nadar, cara, tem que nadar, né? Então tem que ter a disciplina, tem que ter a persistência. E ao mesmo tempo, com a vontade de estar envolvida em coisas diferentes, em coisas que pudesse trazer algum valor para as outras pessoas. E aí, mais para frente, eu fui pensar em que profissão seguir e entendi que talvez transformar as cidades, envolver muitas pessoas, seriam produtos imobiliários, prédios. Você já pensou isso nessa época? Já eu acho que mais para entre o segundo e o terceiro ano, isso foi uma coisa que começou a amadurecer dentro de mim. E eu me lembro que minha mãe falava, você tem que fazer medicina, tem que fazer medicina. Meu pai era engenheiro. Uhum. Então ela achava que a medicina ia ser uma profissão mais promissora para mim. E eu me lembro que eu fui frustrado falar para ela, falei assim, olha, eu vou fazer engenharia civil. E aí ela botou a mão, meu Deus do céu, não é possível, né? E aí eu tinha que seguir nesse sonho, né, de tentar ir para esse mercado. Mas, de novo, nunca foi uma coisa endereçada, vou ser um executivo, vou ter minha própria incorporadora. Era algo mais assim, as oportunidades vão acontecer e eu vou estar ali dando o meu melhor para elas, né? Foi para essa feira de ciência, foi para as outras atividades na escola que aconteceram, foi assim na faculdade, foi assim no estágio. E tudo isso foi levando a essa carreira que o problema às vezes é pequeno, você está ali disponível para resolver ele, depois ele fica um pouco maior e vai crescendo, 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 e aí você naturalmente também cresce. Desde que você não esteja pensando em si, mas você esteja pensando em realmente em tirar uma dor de alguém, né? Tirar um problema, um atrito. E aí foram assim que as oportunidades vieram. Eu entrei na Moura do B exatamente numa época que ela tinha uma dor em projetos, né? As obras começarem com projetos. Mas você já estava no mercado, você já tinha um bom tempo de mercado. Já, eu me formei, logo eu fui para a Nurcon, né? Aqui de Aracaju, e trabalhei lá durante um bom tempo. E bom tempo assim, 4 anos, 5 anos mais ou menos. E aí da Nurcon fui direto já para Moura do B. E aí comecei de baixo mesmo. E, como eu disse, da mesma forma na época da escola, né? Sempre querendo estar envolvido naquilo que era mais desafiador, mais difícil. E é interessante você perguntar isso porque eu entrei pela engenharia, mas passou um tempo, eu já não estava mais na engenharia, eu estava na área de finanças da empresa. Eu virei diretor financeiro, CFO. Eu não estudei para isso. Mas, de novo, né? Eu até brincava lá na Moura. Mas foi depois que você procurou formação? Procurei nessa área, formação, mas não foi uma formação do tipo, você vai ser economista. Sim. Você vai buscando conhecimento. Mas para você cada vez mais ter conhecimento e estar aberto a qualquer uma que fosse a oportunidade. Na verdade, se a gente parar para pensar,
a gente não é limitado a nada, a gente pode fazer tudo. Basta que a gente busque o conhecimento, Perfeito. né? Busque um pouco mais de também conhecimento com quem já faz aquilo, né? Tendo a humildade de querer aprender e tendo a coragem de praticar. Obviamente que é só uma metáfora, mas lá na Moura eu falo sempre bem assim, ó, pessoal, se me derem um bisturi e um livro de medicina, eu tiro o seu apêndice, né? Vai fazer um estrago, né? Mas, e também é óbvio que é uma brincadeira, não é nesse nível de irresponsabilidade, mas é só para as pessoas se encorajarem a entender que elas são capazes de fazer aquilo que elas sonham, aquilo que elas desejam ou aquilo que elas entendem como necessidade. Então não tem um caminho assim mágico. Muitas vezes alguém me pergunta assim, qual foi o livro que você leu que mudou sua cabeça, ou qual foi o curso? Não foi isso. Uhum. Foi estar disponível ali no dia a dia para a adversidade, a dificuldade e ter muita força de vontade em imprimir energia naquilo que vai trazer um benefício para a organização e para as pessoas. Isso naturalmente fez a empresa crescer ao longo do tempo, mesmo antes de mim, e me fez crescer dentro da companhia. E aí, óbvio, né, um ambiente que gera oportunidade, em que é valorizado aquele trabalho que você entrega, todo mundo cresce. Eu até digo todas as vezes no nosso programa de estágio de trainee da empresa, eu disse, a gente é uma das poucas empresas do Nordeste que você pode começar como estagiário e virar presidente. E é verdade isso. Eu não comecei como bem estagiário, apesar a maioria dos diretores da empresa terem começado como estagiário. Mas lá na Moura do B, vale de fato o mérito de entregar resultado. Cara, é até engraçado, Ricardinho, porque é como se as pessoas repetissem isso, entende? No caso do Diego, eu podia resumir isso a estar disponível a resolver problemas. Tem gente que foge de problema, pelo que eu tô entendendo. Se esconde até. Pelo que eu tô entendendo, Diegão adora problema, né? No sentido bacana da palavra, né? Mas não é, o problema é que ele Mas tira tá do disponível status pra quo. resolver, né, meu amigo? É. Você tá ali pra resolver, independente da posição que você tá, do cargo que você tá e o que é que você tá fazendo, né? Independente de títulos. Tô ali pra resolver problema. E quando é o problema do cliente, que é o nosso chefe, no final das contas, Isso. né? Isso é o mais brilhante do processo. A gente teve Cristiano Cabral aqui no primeiro episódio do Profissões. Ele falou exatamente isso. O que é que lhe dá mais prazer? O que é que... Foi o ponto alto que você Exatamente. perguntou? O ponto alto da carreira dele? Não, foi o que é que dá mais prazer nele na carreira Não, dele, o ponto alto ele falando que o ponto alto da carreira dele foi quando ele viu o resultado do problema que ele resolveu do cliente, né? Como a resolução que ele proporcionou daquele problema trouxe uma melhoria de vida para aquele cliente. Exatamente. Quando vocês falam de ponto alto, eu fico imaginando assim, poxa, Qual o seu ponto alto da sua carreira? eu acho sempre que ele ainda vai acontecer, né? Porque a gente vai escalando essa... Eu gosto de fazer corrida, dentro das atividades físicas que eu gosto de fazer, Pronto. há muito tempo eu gosto de Porra, correr. bora Se correr. conectou com É, o Bruno. adoro de correr, vez né? agora. Então, como é que é uma maratona, né? Qual é a melhor Já maratona? Já fiz várias. Qual é a melhor é? maratona? Desculpe te interromper, não, porque agora entrou pode me nessa, meu perguntar. amigo. Agora Todo foi. mundo Vou me fazer minha pergunta, primeira como semana é que vem. se corre uma maratona? Eu disse, cara, você já correu? Não. Então começa caminhando. Porque às vezes me perguntam, qual é o relógio que você usa? Qual o Garmin que você usa? Qual o tênis que você corre? Não, você corre, não. Começa caminhando, nem se preocupa com o tênis, vai de sandália. Começa a botar uma atividade física na sua vida. E aí, por exemplo, um bezerro nasceu, você levanta ele com o braço. Se você levanta ele todo dia, qual é o dia que ele vira um boi que você não levanta mais? A maratona é do mesmo jeito, né? Você caminha 1 quilômetro todo dia, depois você começa a botar 2, depois 3, depois 5. Depois você começa o seguinte, dos 5 você corre 1, corre 500 metros. E aí você vai de pouco em pouco. A maratona é feita da soma de 42 quilômetros e 195 metros. Óbvio que tem toda uma estratégia de treinamento, alimentação, mas não se preocupa com isso agora. Se você não faz, não se preocupa. Não a maratona, a corrida. A vida é da mesma forma. Quando você vai treinar para uma maratona, uma terça-feira você tem que acordar... A gente mora no Nordeste, né? Então, assim, 10 horas da manhã não dá para correr 16 quilômetros, é muito quente. Então, a gente acorda às 4 horas da manhã, 4h30 da manhã, e vai correr 16 quilômetros, numa terça-feira. Aí você acorda, tá chovendo. Mas tá chovendo que você vai estar com o tênis todo molhado. E você já acordou cansado, porque no sábado você fez, digamos, 28 quilômetros. E aí você é pai, né, casado, tem que fazer a programação dos filhos. Sim. Já segunda-feira você tem que fazer atividade física, já tá cansado. Na terça, imagina, correr 16 quilômetros. Aí você levanta e vai e faz. Porque você tem um propósito, que são os 42 quilômetros que você vai correr da sua maratona. E a maratona, ela tem uma coisa interessante, porque se você, durante a prova, ficar pensando nela, você também não faz ela. Porque, vai lá, um cara muito bom, né, assim, é exceção da exceção, faz a maratona próximo das 3 horas. A média do mundo de quem pratica faz algo próximo de 4 horas.
Se você ficar 4 horas pensando na corrida, seu cérebro vai mandar você parar de correr. Você tem que se encontrar em pensamentos. Em pensamentos que faz o tempo passar, que faz você gerar prazer do que você está fazendo, porque é um momento só seu, mas que ele envolve uma disciplina muito única. E também o que é disciplina, que se associa muito à vida profissional. Você tem que fazer uma escolha. Não dá para combinar finais de semana de farra com a prova de maratona à vista. Não dá para combinar uma alimentação largada com a maratona à vista. Não dá para combinar faltar treino com a maratona à vista. Mas você está feliz com isso tudo que você está abrindo mão para esse objetivo seu, para esse propósito. E aí a questão de fazer ou não fazer é uma questão de decisão. Todo mundo pode fazer. Eu tenho um amigo meu que pesava 130 quilos, que correu maratona abaixo das 3 horas. Tá? Então, assim, sub 3. É incrível isso, tá? É raro. Não é tão normal. Então, é de fato como na vida profissional. Você começa de uma caminhada de 1 quilômetro e vai aplicando sua determinação, sua vontade. Nos dias ruins você corre, nos dias bons você corre melhor ainda. Você se junta a outros amigos para sonhar junto com você, porque sozinho é sem graça. O empreendedorismo também é isso, sozinho é sem graça. Você vai juntando um monte de doido que sonha a mesma coisa que você, acredita na mesma coisa. A vitória na corrida é sua, mas naquela hora ali tem milhares de pessoas também comemorando a mesma vitória que você. E normalmente quando você viaja para fazer uma maratona, você vai com outros amigos também. Então, é uma combinação de prazer, realização de sonhos, esforço seu, esforço de outros. É assim também na vida profissional. Então, às vezes eu escuto a pessoa, meu joelho não permite e tal. Pô, quantas desculpas você vai botar na sua vida? Tem gente paraplégico que faz maratona na cadeira de roda ou no seu próprio equipamento. Tem gente que teve a perna amputada e que faz a maratona. Então, será que de fato é alguma privação, alguma limitação que você tem? Ou você está inventando sua própria desculpa? Você mesmo está se sabotando? A vida profissional também é do mesmo jeito. E é isso que na escola eu aprendi durante um tempo. A escola é assim, né? Se você se esforçar um pouco mais, você tira uma nota boa. E o CCPA tinha uma coisa interessante, né? Eu me lembro que ia entregar o boletim e lá, hoje eu acho que deve ser proibido fazer isso, mas eu achava o máximo, né? Ó, terceiro, segundo e o melhor aluno da sala. Tá aqui o prêmio pela média geral. Pô, já era um ambiente competitivo. Eu me lembro disso acontecendo na escola, né? Então, o rigor da disciplina de entrar na escola às 7 da manhã, às 7h50 tocar o sinal, tinha que voltar às 8, senão fechava a porta e ninguém entrava na sala. Tudo isso vai ajudando a forjar uma disciplina, uma determinação. Tênis branco, a meia branca. Sim, o uniforme, né? Poxa, assim, cabelo cortado, nada de brinco na orelha, uma série de coisas que, assim, talvez hoje não compactue com o que as pessoas esperem de uma escola, mas que no meu caso, particularmente, ajudou a forjar bastante quem eu sou e o que eu acredito e é o que é a cultura da companhia. Não é que a empresa é a minha cultura. Eu é que combinei, tive um fit cultural muito forte com a empresa e ajudei a, de alguma forma, né, junto com todo mundo, a desenvolver ainda mais. Você vê a importância da disciplina? Você viu o que ele falou, Bruno, da questão de você não acordou bem, vá correr. Ah, a cabeça não tá boa no dia, vá correr. Eu vou complementar um pouquinho com a minha visão, que combina muito com isso que o Diego trouxe. Acho que o mais importante, acredito demais que o mais importante não é a disciplina, é a motivação. A motivação vai impulsionar a sua disciplina. Se você tem uma motivação muito forte, algo que você acredita, você vai ser disciplinado. Porque você vai estar olhando ali, porque é meu conceito, né? É uma teoria minha. Não sei se está certo, eu acho que não existe nem certo e errado nesse caso. Mas poxa, como eu tenho um objetivo muito forte, que eu acredito e quero muito ele, não vai ter chuva que me impeça de acordar 4 horas da manhã. Não vai ter chuva que me impeça de correr já na chuva. Porque uma coisa é você tá na rua correndo, né? E chover. Claro. Você sair, abrir a porta, já se molhar tudo. É diferente. É como se a disciplina é importante, a disciplina é exatamente o que eu acredito, que é exatamente o que você falou, que é fazer o que tem que ser feito, mesmo quando você não quiser fazer. Mesmo quando o seu cérebro está dizendo, pare, não faça, não vá, né? Mas eu acho que o que impulsiona, acredite não, mas que o que impulsiona é a motivação. Mas, então, quando eu falei de disciplina, é que é o seguinte, você está falando de motivação, eu chamei de propósito. Tá? Perfeito. E aí, quando você tem um propósito, e eu falei, lembra que você tem que abrir, e tá feliz de abrir mão de um monte de coisa que você tá abrindo por aquilo que você tá cumprindo, por um propósito, tá certo. E a motivação é importante para isso. Mas tem dias que você vai acordar sem vontade de fazer aquele degrau que você vai ter que subir para chegar no seu andar do seu propósito, da sua motivação. Perfeito. Tá certo? Não tem como você estar todos os dias motivado, feliz, pilhado,
Você pode até acordar naquele dia, poxa, hoje eu não estava a fim de fazer isso, mas você vai e faz. Isso aqui é uma energia que você tira de dentro para você alcançar o seu sonho, o seu propósito. Essa energia que você tira de dentro, eu chamo de disciplina, tá? Que você vem lá e traz. É muito chato você falar bem assim, não, meu propósito de vida é ter disciplina. Não, é claro que não é isso. Não é dessa forma. Só que você não adianta você só ter propósito e motivação se você é indisciplinado, se você facilmente cede e aplica uma procrastinação. Seu propósito, seu sonho só vai ser o que ele é, sonho. Ele não vai virar realidade. Perfeito. Então é como se fosse o seguinte, o propósito é onde você quer chegar, é o seu sonho, tá certo? A sua disciplina, a sua motivação, a sua determinação, a sua resiliência é onde você, é como você vai chegar lá. Tá? É o veículo que vai te levar até lá. Tá? Então, se o combustível do carro é a motivação, ou a direção é a disciplina, o banco é a determinação, tá? É um conjunto de coisas. Eu não acredito numa única coisa. Eu comento sempre lá na companhia e sempre trago, quando pedem para eu dar uma mensagem para uma equipe, eu falo bem assim, pessoal, o que vocês querem da vida de vocês? Porque a gente fica tão envolvido no nosso dia a dia que a gente acaba caindo num negócio chamado rotina. E a gente acorda, vai trabalhar, volta do trabalho, vê o filho, vê a filha, vê a esposa, vê o marido, e a gente esquece por que a gente está vivendo. E a gente vai vivendo como se a vida fosse infinita. E esquece. Por que eu estou aqui? O que eu quero de verdade? E quando eu digo isso para eles, eu falo, se vocês não sabem, parem e reflitam. E depois que vocês descobrirem o que vocês querem, percebam se ela se conecta com o que a empresa quer como propósito, como motivação, ou como desejo. A gente, de fato, espera que um pedreiro que esteja levantando a alvenaria, ele não esteja enxergando a alvenaria como objetivo fim, ele esteja enxergando como um pedaço do sonho de alguém que ele está ajudando a construir. Perfeito. Para que ele possa encontrar a motivação para o dia ruim que ele está ali, ele ir lá e trabalhar e dizer assim, poxa, eu estou realizando o sonho de alguém, um pedaço do sonho de alguém aqui dentro. E a gente, de fato, acredita que o nosso produto imobiliário, ele ajuda a transformar o Nordeste. Eu posso dar milhares de exemplos. Vou pegar um só aqui para você, tá? Em Recife tem um bairro chamado Bairro do Recife, onde a cidade foi fundada, foi estruturada a partir dali, todo mundo conhece nacionalmente, que é onde é o Marco Zero, onde tem um Carnaval do Recife. Perfeito. Tá? E lá é uma região dotada de toda a infraestrutura, água, esgoto, bonito lugar, prédios históricos, mas ninguém mora lá. E lá, assim como todo lugar que ninguém mora, tem vida durante o dia, mas à noite é árido. Porque ele tem vida por instituições públicas que estão lá, Tribunal de Justiça, Prefeitura e outros equipamentos. O Porto Digital, se eu me corrigir, o Porto Digital também está ali. Perfeito, beleza. Né? E aí você tem isso, mas não tinha moradia. E pior, um dia lá também até hoje, né, o Porto do Recife, não é o Porto de Suape, é o Porto de Recife, e tinha silos de grãos abandonados na cidade. A gente adquiriu, manteve o silo no formato que ele é, alguns silos até têm mais de 100 anos, e resolveu colocar apartamento dentro. Esses apartamentos esgotaram, venderam em 30 dias, foi um sucesso. E a gente está lá executando a obra, ela deve estar prevista para entregar no ano que vem. Recebeu vários prêmios nacionais de melhor projeto, ISD do Brasil, enfim, algumas coisas. Óbvio que no final do dia a gente está tendo um resultado por aquilo que a gente está fazendo. Mas o maior resultado da gente é, de alguma forma, a gente transformou agora aquela região, porque ela vai ter vida à noite, ela vai ter comércio. E a gente ajudou a transformar a história, que um dia armazenou grãos, agora armazena sonhos. Armazena a vida de alguém que ali dentro vai viver experiência, ali dentro vai realizar seu próprio sonho. E veja, mudou a paisagem, mudou a forma como a cidade vive, mudou a forma como a cidade se relaciona. Uma outra área também no próprio Recife, 100 e poucos mil metros quadrados de terreno, era só área de passagem. A gente resolveu fazer um verdadeiro bairro dentro dele. E um bairro diferente para a cidade. Então o que era uma área de passagem passa a ser uma área de destino, uma área de desejo. Imagina toda a cadeia que a gente impacta dessa forma. E transforma, muda a paisagem, gera emprego, gera renda, gera moradia, gera vida e gera valor. Se você tem um propósito de vida que se conecte a isso, vem sonhar esse sonho conosco. Então é daqui que a gente parte. E aí naquele dia que você está sem vontade de trabalhar, acordou com o corpo um pouco mais debilitado, mas nada o suficiente para ter que ficar em casa, que você pode ir para o trabalho. E você acredita nisso e olha o que está acontecendo, você se motiva mais. Então vem do propósito. Agora, claro, poxa, eu vou descobrir o que eu vou fazer hoje no meu trabalho.
Ah, aquela agenda que eu tinha para fazer hoje eu só vou fazer amanhã, e amanhã eu não faço de novo. Vou alongando, o resultado não vai vir. A maratona é a mesma coisa. Ah, você é motivado, adora, mas pô, só essa semaninha de folga aqui para mim, porque já tô há 8 semanas treinando. Olha o pedaço do boicote que você está fazendo no seu propósito, na sua motivação. Então, por isso que a disciplina é muito importante. Diegão, é, a gente vê grandes histórias de grandes executivos que têm essa conexão, esse link muito grande com o esporte. Principalmente com o esporte de alta performance, que exige muito do corpo, da mente e tal. Por quê? Eu acho que vem da superação, né? Vem de você olhar para si mesmo e ver assim, eu não faço isso, mas não é impossível de ser feito. Se eu me esforçar, eu sou capaz de fazer. Eu acho que é por isso que eu gosto muito da corrida, né? A corrida é um esporte que quanto mais você se dedica, melhor você fica nela. Quer dizer, todo esporte é assim, mas a corrida vem rápido, né? Assim, você percebe rapidamente uma evolução. Recentemente eu tentei aprender tênis, meu Deus, que esporte complicado. Você deve ter que aprender de criança, né? Porque assim, é uma complicação enorme. Mas de novo, é um problema, eu vou aprender esse negócio. Mas E a corrida é democrática, né? a corrida é ultra democrática, né? E você vê muita gente sonhando ali com você, né? É como uma empresa, né? Numa empresa você não está competindo com o seu colega do lado, né? A corrida, assim, você pode até competir com ele, mas o maior prazer é você ver ele crescer junto com você. É por isso que eu acho que eu gosto tanto da corrida. E o esporte, ele traz essa questão de superação, dedicação e esforço trazendo resultado. E eu acho que essa combinação de ser competitivo, de gostar de se esforçar, sair da zona de conforto, para quem quer ter qualquer coisa, uma empresa de sucesso, um profissional de sucesso, um time de sucesso, tem muita analogia uma coisa com a outra. E o esporte, ele lhe tira totalmente da sua zona de conforto, né? Ele lhe provoca, ele lhe desafia, ele lhe cria propósito, ele lhe cria sonhos. E no meu caso, especificamente, ele me dá um vigor físico a aguentar a minha rotina, né? Então, por exemplo, hoje eu acordei às 4 da manhã, fui treinar, peguei um voo super cedo, vim pra cá, ontem eu cheguei de Fortaleza à treinou hoje tarde. já, foi antes de pegar o Cheguei a voo? treinar. Não posso ter motivo. Lembra aqui da disciplina? Não posso ter motivo. Se eu tivesse motivo para Que não horas era o treinar, o voo decolava de 7h50. Fez quanto hoje? Não, hoje eu não corri, eu corri ontem. Ontem Ah, eu corri, acho que 12 quilômetros. Mas hoje de manhã eu fui fazer musculação. Eu alterno, Sim. tá? Às vezes eu faço as duas coisas no mesmo dia. De noite eu corro, malho de noite, malho de manhã. Então eu faço as duas atividades. Mas ela ajuda a eu ter disposição para aguentar a minha agenda, que é uma agenda bem intensa, né? Às vezes quando eu tô em Recife, eu chego na empresa às 7h40, 7h30 da manhã. Aí vai até 7h30, 8 horas da noite. Fácil, fácil, fácil. Além das viagens. Então, assim, eu gosto muito de visitar as obras da gente. E veja que a gente tem 45 canteiros de obras hoje. E olha que Aracaju só tem um. Olha quando a gente tem muito canteiro, né? Então, eu gosto de visitar as obras. E visitar as obras tem que estar tendo disposição para rodar ela, subir. Ainda mais quando tá no verão aqui no Nordeste, que é muito quente. Vocês têm canteiro de obras em que cidades? Salvador a gente deve ter uns 12 canteiros de obras. Maceió, aqui, Recife. Só que aí Recife não é só em Recife, a gente tem no estado de Pernambuco, a gente tem Carneiros, Muro Alto, Cupe, a gente tem canteiro de obra em João Pessoa, a gente tem em Natal, a gente tem em Fortaleza, e aí no Ceará a gente tem também próximo ao Beach Park, chama-se Aquiraz, e Cumbuco, que é ao norte de Fortaleza. É obra para Dedéu. Amigo, eu tenho que perguntar que esse episódio vai até... Me diga uma coisa. Só pra... Quero criar uma conexão mais com a turma que tá olhando essa história e fiz, pô, que bacana, talvez seja isso que eu quero fazer da minha vida. Nosso aluno que tá ali no 3º ano, né, pensando o que é que vai fazer, tal, e ele ele ou ela, né, queira seguir uma carreira corporativa, né, qual seria o primeiro passo? É uma dica, assim, cara, vá por aqui, que eu acho que isso é, né, você foi pro lado da engenharia, acabou se desenvolvendo dentro da companhia, né, virou um executivo, né, mas quem quer mesmo, quem sabe, poxa, eu quero trabalhar numa grande corporação, quero me tornar executivo, que primeiro passos, assim, pensando em futuro, o que é que você indicaria? Eu no 3º ano, eu estaria agora preocupado de fato em ir para o ambiente mais competitivo que eu pudesse de faculdade, tá? Sensacional. Eu quero ser executivo de uma multinacional. Assim, de novo, né? Se fosse o meu objetivo, eu teria que estar conectado com o meu propósito. O meu, de novo, eu falei, né? Sempre achei prédio, mudando a cidade, uma coisa muito fascinante. Acabei fazendo engenharia por causa disso. Sempre adorei isso, né? Construir, transformar. Sim.
Mas pode ser também, cara, multinacional de remédio, pode ser uma multinacional de tecnologia. Depende do que você acha que você tem muito fit, né? Você acha que aquilo ali vai alimentar a sua alma. Mas independente de onde seja, que é onde eu possa talvez ajudar mais, eu tentaria conectar esse curso do qual vai gerar meu sonho, mas num ambiente mais competitivo. Porque quando você entra numa faculdade ou está numa escola onde as pessoas são competitivas, isso vai se elevando a sua qualidade, a sua régua vai subindo, a sua referência muda. Eu dou sempre como exemplo uma coisa interessante. Eu não sei se você sabe, uma das faculdades mais competitivas do Brasil é o ITA, né? O Perfeito. Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. Ok. 50% ou mais dos alunos aprovados no ITA vêm de uma escola de Fortaleza, no Ceará. Em algum momento, o dono dessa escola fez o seguinte, imagino eu, tá? Olha, eu quero aqui botar como minha régua ser aprovado no ITA. E aí ele foi estimulando as pessoas a estudarem no ITA, estudar no ITA, deve ter montado uma turma, começou a aprovar, tanto é que agora o ITA está indo para o Ceará, porque ficou, cara, é aqui que vem mais insumo. Óbvio que esses alunos, quando vão para o ITA, e são muitos e já há alguns anos que vão indo sempre, uma parte deve ficar por lá mesmo, São Paulo, outra parte deve voltar para o Ceará. Ele volta, participou do processo seletivo nas faculdades mais difíceis do Brasil, e ele volta para a cidade dele. Não é à toa que o Ceará é um dos estados do Nordeste que mais crescem hoje. Uhum. Não é só por causa disso, mas esse com certeza é um dos veículos que ajuda isso a acontecer. Porque volta com outra cabeça. Volta com outro nível de comparabilidade e exigência do trabalho e de tudo que está em volta dele. Ele passa a exigir mais do meio que ele está colocado. Então eu iria dar isso como sugestão. Tem um livro que a gente não chegou nessa parte ainda, mas vou falar um pouco sobre isso, chamado Grit, que ela é uma psicóloga americana de origem asiática que resolveu tentar observar quais são os motivos que levam as pessoas a terem sucesso na sua vida. Seja ela do esporte, da música, do empreendedorismo, da carreira executiva, o que seja. E ela passou anos pesquisando isso e ninguém encontra qual é a fórmula. E grit quer dizer garra, né? Assim, determinação, aquilo que está fazendo. E aí ela, dentro dessa forma de tentar encontrar, durante muito tempo se falava em QI, né? Ter QI alto. Né? Ser uma pessoa de uma capacidade cognitiva maior do que a média. Mas assim, o mundo está cheio de pessoas ultra inteligentes, excelentes alunos, ultra fracassados. Então não deve ser o QI o fator determinante para se obter sucesso no que fosse. E uma das faculdades americanas mais difícil de entrar e ainda mais difícil de se formar chama-se West Point, é a Academia Militar Americana. E ela foi entender que tipo de aluno entra na West Point e, mais ainda, que tipo de aluno se forma em West Point. E ela foi olhar o QI médio dos alunos que estavam lá, eram menores do que o QI médio da população americana. Então não é QI. Então o que leva essa turma a ter sucesso? E aí ela foi olhando o processo de ensino da faculdade, o que tinha inserido lá dentro, o que fazia as pessoas chegarem até o final, e via que era o esforço, a garra e a vontade em fazer aquilo e superar qualquer desafio do que estava. Imagina você estar num ambiente onde só tem pessoas com altíssima determinação e força de vontade e disciplina. Uhum. Se você tem esses traços também, só potencializa dentro de você, não é verdade? E aí essas pessoas, quando saíam, a grande maioria, no que quisesse fazer, obtinha sucesso. E aí ela foi estudar, por exemplo, um pianista, um pintor, que muitas vezes as pessoas falam, mas olha que talento. Mas não sabe que o talento dele foi construído por horas e horas, determinado a fazer aquilo. E ela vai contando a história de cada uma dessas pessoas que ela foi pesquisando também. E ela falava assim, olha, quanto mais eu me esforçava, mais o talento brotava dentro de mim. A gente foi criado numa cultura que é bem interessante, que fala o seguinte, fulano tem talento para aquilo. E talento é algo ungido por Deus. Deus lhe deu e não deu a mim. É uma forma medíocre de eu justificar a minha falta de determinação, a minha falta de força de vontade. Porque se você é melhor do que eu, foi porque Deus lhe deu talento. E ele não me deu esse talento. Mas você pode olhar que o talento ele vai nascer do seu esforço, da sua determinação em fazer aquilo. Se você fizer aquilo muito, você vai acabar ficando bom naquilo. A gente pode pegar qualquer paralelo no esporte. Né? Alguém tem dúvida que talvez Messi tenha sido mais talentoso pela sua própria natureza do que Cristiano Ronaldo? Mas olha a determinação do cara. Olha a força de vontade dele ser o melhor.
Onde levou ele? E assim, eu me lembro que Schumacher, que há muito tempo está vegetando por causa de um acidente do esqui, quando ele corria na Fórmula 1, ele falava o seguinte, que quanto mais... Ele falava como ele era talentoso no esporte. Ele falava assim, mas quanto mais eu tô ali me esforçando em dar o meu melhor, extrair os meus limites, meu e da máquina, mais talentoso eu fico. E agora tá completando aí os 30 anos, né, de morte do Ayrton Senna, e você volta para ver, o talento dele também nasceu, né, disso. Então eu daria esse conselho para quem tá no terceiro ano. Cara, não fica na sua zona de conforto. Vai para onde você vai encontrar um ambiente mais competitivo para poder mudar a sua régua de patamar e estimular você a ser uma pessoa muito melhor do que você é. E tira essa vaidade, essa besteira de dentro de você de não querer escutar que você pode ser melhor, escutar uma palavra mais dura. Esquece isso. Usa isso como motivação para você poder crescer ainda mais. Aí, se você fizer isso todo dia, você vai ver o quão longe você pode chegar. Era esse conselho que eu daria. Porque de resto, é tudo consequência. Você está num ambiente mais competitivo, você vai estudar mais, você vai se dedicar mais, você vai acordar mais cedo, você vai se empenhar mais. Não tem um segredo. Se desafie, não se coloque na condição de status quo, não se acomode. É isso. Episódios. E aí, Carlinhos? E aí, Meu Deus do céu. quando você pergunta isso, eu fico, meu Deus, o que é que eu falo? O que é que eu complemento? Tem umas perguntas boas aqui, eu vou até puxar aqui, dona Gabriele Lobo, ela sugeriu. Olha, tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, viu, Bruno Oliveira? Peraí. Que momento agora, hein? Momento Posso fazer atual. uma? Faça um... Bicho, canta aí uma cantiga. Diegão, poxa, uma carreira tão inspiradora assim. Qual foi o momento mais difícil que você passou nessa sua trajetória assim? Que você acha que, poxa, aqui deu uma virada, quando eu passei por isso, virou uma chavinha aqui dentro? De novo também, eu posso lembrar de vários momentos difíceis que eu já passei na minha carreira, né? Vamos lembrar assim, de um momento primeiro, né? Quando eu cheguei na Moura, a gente fala Moura, é Moura do B na empresa, né? Então a gente chama carinhosamente de Moura. Quando eu cheguei na Moura, tudo era muito novo. A cidade era nova para mim, a empresa era nova, as pessoas eram novas, a minha casa era nova, o processo era novo, tudo era muito novo. E é muito difícil você estar num lugar que você não conhece ninguém, não sabe para quem ligar para pedir aquilo, com quem trata desse assunto. E a empresa estava crescendo muito, ela estava passando por muita transformação também naquele momento. Então, para mim, isso foi um momento difícil. Difícil de tentar aplicar esforço e tá... É como se você estivesse pegando um carro de Fórmula 1, como eu estava dando a analogia agora, e não conhece a pista. E não conhece o mecânico, e não conhece a equipe, não conhece o adversário, não conhece nada. Então você fica naquele momento um pouco perdido, até que você vai se familiarizando. Eu me lembro disso e acho que foi um momento difícil. Mas parece simples, né? Mas você tem que encontrar motivação quando você se sente perdido nesse momento. O outro momento... Você já tinha filha? Não. Eu era casado. Infelizmente, eu e Célia, ela tinha ficado grávida, ela tinha acabado de perder um bebê, então a gente tinha dado um tempo. Ainda mais nisso. Mais nisso, assim. E ela estava morando aqui e ia morar lá em Recife. Ainda estava com esse projeto aí para ver se dava certo. Porque eu ainda fiquei assustado. Eu disse, será que vai dar certo? É tudo muito novo, é tudo muito diferente do que eu estou acostumado. A gente que é aqui de Aracaju fica muito conectado com Salvador, né? E o Nordeste, de fato, ele é dividido pelo Rio São Francisco, tá? De Pernambuco para cima é bem diferente do que a gente está acostumado aqui em Sergipe. E esse foi um momento. Mas assim, um momento eu acho que mais desafiador da minha vida profissional foram os meses ou os anos que antecederam a abertura de capital da empresa. Rapaz, eu anotei isso aqui agora para perguntar. Eu me lembro que Esse processo do IPO. algumas coisas interessantes que aconteceram. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto intensamente em muita coisa nova. Ninguém assim abre capital de uma empresa 3 vezes. É uma experiência que acontece uma vez, né? A empresa não fecha capital e vai abrir de novo. É uma empresa de capital aberto ou não é uma empresa de capital aberto. Então, foi um processo muito novo. Era um momento muito único, a gente precisava aproveitar, chamada aquela janela. Foi a primeira incorporadora do Norte e Nordeste a abrir capital e foi a segunda empresa de Pernambuco a abrir capital. No Nordeste como um todo, não são muitas as empresas de capital aberto. Então tudo era muito novo para mim, para a equipe. Então tinha que passar segurança para a equipe e ao mesmo tempo eu também estava aprendendo tudo aquilo. Tem até um episódio interessante sobre esse assunto, porque nosso diretor de relacionamento com o investidor hoje, na época ele era engenheiro de obra da empresa. E aí logo depois que a gente abriu o capital,
o pessoal dos advogados me ligaram, olha, daqui a 60 dias tem que fazer uma apresentação de resultado e preparar um release de resultado. Eu disse, meu Deus, como é que faz isso? E aí, óbvio, né? Vamos aprender. Quanto tempo na cadeira? Aí eu estava como CEO há 6 meses. Mas o fato era que, assim, às vezes o cara tá como CEO há 5 anos, mas nunca foi de uma empresa de capital aberto. Então ele não sabe o que é isso. E eu fui pesquisar das outras incorporadoras, como é que elas fazem, né? Como é o formato da apresentação, o que é que elas informam ao mercado, qual é o dado que vai, como vai. Enfim, uma série de coisas que tem que dar. E aí eu liguei para Diogo Barral, né, que é o nosso diretor de relacionamento hoje, ele era engenheiro de obra. Eu falei, cara, larga a obra e vem para cá me ajudar com isso. Ele, mas eu não sei como é que faz isso, não. Eu disse, não, somos 2. Vamos aprender junto. Tem aqui uma pilha de release de outras empresas que eu já peguei, já li. Vamos pegar um pedaço do bom de cada um e vamos montar um nosso. Então, a insegurança também era passada desse jeito, né? Olha, eu não sei fazer, mas nós somos capazes de fazer. Vamos lá, dar o nosso melhor, se dedicar e aprender. E onde a gente não sabe, a gente vai atrás de quem faz para fazer. E esse final de 2018 até o final de 2019 foi muito duro, muito difícil, porque a empresa continuava com seus desafios, com seus projetos, com suas obras, com sua perspectiva de crescimento. Ao mesmo tempo, a gente tinha que fazer essa abertura de capital, só que não era só um desafio de contar a história da empresa, era de contar a história da empresa e do Nordeste. Né? De novo, não tinha nenhuma incorporadora listada na Bolsa. E é difícil encontrar profissionais, porque, de novo, em Pernambuco só tinha uma outra empresa de capital aberto naquele momento, que era a Ceira Educacional, que é de faculdade, educação. Então, não tem nada a ver com o nosso negócio. E fazer isso no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Eu me lembro que, antes da primeira viagem para os Estados Unidos, eu fiquei pensando, caramba, eu vou chegar lá e vou perguntar, você conhece o Brasil? E se você conhece o Brasil, você conhece o Nordeste? E eu fiquei imaginando o que ele vai pensar. Vocês abriram em Nova York? Não, a gente abriu em São Paulo, mas a gente faz alocação de capital em qualquer lugar do mundo. Então, o cara que tem uma asset, empresa asset em Nova York, em Chicago, em Londres, em Hong Kong, ele pode comprar um papel da Bolsa Brasileira. Perfeito. E ele comprou o nosso papel. Eu ficava imaginando como é que ele vai visualizar a gente. Né? De que forma? Ele vai achar que no Nordeste é o quê? Essas casas de taipa que tem aqui no sertão. Ele vai achar que a gente faz o quê? Minha Casa Minha Vida? Que tipo de imóvel? Então a gente tinha que contar esse storytelling. Mas de que forma a gente conta? E aí isso daqui era o avião voando, e a gente saía da aeronave, voltava num universo rarefeito, inclusive. Então tinha dias assim, eu me lembro o ápice do que aconteceu depois de estar trabalhando vários finais de semana. Né? O Mério que está aqui com a gente lembra, né? Trabalhava de domingo a domingo, mas era literalmente de domingo a domingo e dormia muito pouco. Eu me lembro que um dia eu tinha ido de manhã para São Paulo, voltado à noite. Quando eu pousei, era coisa de 11h40 da noite. Tinha mensagem no meu celular, precisa vir aqui na empresa. Eu fui na empresa, o time estava lá, acordado há mais de 48 horas. Ó, deu esse problema, isso. Eu olhei pro relógio e disse que eram 2 horas da manhã, eu vou pegar o voo às 3 da manhã de volta para São Paulo. E nem tinha passado em casa. E voltei. Então, assim, foi um momento de muito trabalho, poucas horas de sono, um mundo super novo para mim e para a empresa, e que a gente tinha que correr aquela maratona naquele dia, porque no dia seguinte não tinha outra maratona. E dito e certo, foi o que aconteceu, né? A gente abriu capital no dia 13 de fevereiro de 2020, foi o dia que tocou o sino. É só uma curiosidade, né? Obviamente que a gente toca o sino com toda a liderança da companhia, né? Mas eu fui o CEO mais novo da B3 a fazer isso. E naquele momento, né? De lá para cá eu não sei se teve outro, acho que não. Mas, então se eu era o mais novo, para mim foi tudo muito novo. E aí traz uma simbologia do que eu acabei de falar também, né? E dentro de um mercado bem tradicional, quer queira, quer não. É, tradicional de um ambiente muito restrito, né? Assim, os Estados Unidos tem 1.000 empresas abertas a mais, né? 1.000 não, 1.000 vezes mais do que o Brasil tem de companhia listada na Bolsa. É um negócio incrível, assim como o nosso mercado não é maduro, eles são maduros. Aí qual o sinal que a gente dá para nossa região? Pô, se a gente foi capaz de fazer esse processo que parecia tão distante para a gente, ou até eu mesmo lá ajudando a liderar esse processo, através de todas as outras lideranças da companhia, fui o mais novo, qualquer um pode fazer isso. Basta sonhar, acreditar. Agora, o trabalho é duro. A estrada é cheia de buraco, tá? O pneu vai viver rasgando, você vai ter que se dedicar, vai ter que estar ali motivando todo mundo. Como é que você motiva um time que já estava, sei lá, 5 semanas seguidas trabalhando de domingo a domingo sem ir em casa? Essa turma não tá pelo dinheiro, tá pelo propósito de estar ali. Porque tem uma hora que a bateria acaba, cansa. E você tá ali dando pressão, porque tem um dia que eu chegava nervoso, dava pressão assim, e o pessoal tinha que compreender, e depois eu voltava e falava, pessoal, eu tô tão pilhado quanto vocês, é uma pressão enorme. Então foram temporadas difíceis. Aí você fala, mas foi mais difícil? Bem,
maravilha, abriu capital, deu tudo certo. 13 de fevereiro de 20, o que acontece 2 semanas depois? Covid explode no mundo. Eu me lembro que no mês seguinte, hoje a gente chega a vender até, em alguns meses, mais de 200 milhões de reais no mês. No mês seguinte da abertura de capital, a gente vendeu 5 milhões de reais. A gente estava com todo mundo em casa, a maioria das obras até parada. Aí você fala assim, e agora? O que vai ser do mercado? A gente prometeu um monte de coisa. A ação que foi vendida a R$19, naquele momento estava R$4 na bolsa. E aí foi difícil superar isso? Foi também difícil. E a cada passo vem sendo um desafio maior, um desafio diferente. Tinha um time de quantas pessoas aí nessa... A gente abriu capital com 1.200 colaboradores na empresa. Hoje a gente tem aproximadamente 6.000 colaboradores dentro da companhia. Então, a gente cresceu durante a pandemia também, mas a gente teve uma hora que foi lá, encarou e fez: as obras não podem ficar paradas. Por quê? Pra gente que fez home office, a casa da gente tá numa situação ótima, né? Mas a gente, desses quase 6.000 colaboradores, 90% é funcionário de obra. E você acha que o nosso auxiliar de obra, o nosso pedreiro, o nosso carpinteiro, tem uma casa para ele ficar fazendo home office de forma tranquila? A primeira coisa que a gente acordou foi: a gente não vai demitir ninguém, tá? A gente vai manter o emprego de todo mundo. A gente assinou até um acordo com o sindicato, mas a Moura não demite. Mas ao mesmo tempo a gente sabia que eles em casa não estavam confortáveis de ficar em casa. A casa dele não tem um conforto da casa da gente. Então a gente, olha, vamos criar um ambiente dentro da obra para eles voltarem a trabalhar. E quem quiser voltar para o escritório, a gente também está criando os protocolos para vocês voltarem logo. E a gente foi se reinventar, lançou produto através de... Hoje em dia, a gente tem um lançamento hoje num salão, corretor, todo mundo junto. A gente lançava virtualmente o produto, vendia virtualmente, mas a obra não dava para ser feita virtualmente, né? Então também foi um momento difícil para a gente. E assim segue, cada fase com seu momento difícil. Aquilo que vocês leem na imprensa, né? Pô, bateu recorde de lucro, bateu recorde de vendas. Aquilo é notícia boa, mas para a notícia boa acontecer, tem muito trabalho duro acontecendo e muito momento difícil sendo superado. E que bom que tem momento difícil sendo superado, tá? Porque se só fosse coisa boa, talvez eu não tivesse motivado. Sensacional, meu amigo. Era você falando, eu ficando todo arrepiado aqui, velho. Fantástico. Legal, quais são os indicadores que você... Batendo ali o nosso tempo. Quais são os indicadores que estão no seu dashboard, assim? Os principais KPIs que você tá olhando? Todo santo No dia meu que é a mental sua... ou da empresa? Os dois. Vamos lá. Vou falar daquilo que também me motiva muito. Que a gente Até não explicar falou. pra turma, né? O que é KPI. São os indicadores de desempenhos, né? Assim que... O que acontece? Na minha vida pessoal, né? Eu tenho, assim... O grande objetivo, se eu tivesse que distribuir aqui em 3 pilares minha vida, tá a minha família, né? Tá a minha atividade física, o meu esporte em si, e tá a minha Moura do Beer, né? Que é também outra paixão que eu tenho. E se dessas 3 coisas aqui, vem primeiro Célia e as meninas, depois vem eu, né? Depois vem a Moura do Beer. Tem horas, óbvio, que a Moura do B tá ali na frente, porque a Célia e as meninas estão bem. Tem horas que a Célia e as meninas vêm na frente, porque a Moura do B tá bem e elas que estão precisando da minha atenção. Então, o meu KPI é manter essas 3 coisas aqui muito bem equilibradas, para eu ter saúde e garra para continuar fazendo o que eu faço, para estar trazendo para elas o meu melhor também, para que elas possam dar o melhor delas, né? Provocando momentos muito únicos com minhas filhas e com minha esposa. A gente gosta muito, só a gente ali de forma muito intensa. E, ao mesmo tempo, a empresa. Dentro da empresa... Então, esses são os KPIs, assim... a maratona sempre de vez em quando acontecendo, a atividade física diariamente, né? Até formações sanguíneas eu tiro com muita constância. Faço exame para olhar como é que tá, né? Como é que tá ali todos os marcadores, principalmente quando o que gera inflamação, gera estresse e tal, para poder acompanhar isso. E os sinais, né? Os sinais que as crianças dão, né? Daquilo tudo que eu tô falando aqui para vocês. Eu tô conseguindo passar isso para elas, né? O quanto minha esposa tá feliz comigo. Isso são meus KPIs de vida. No trabalho, a gente olha sempre, né? Pegando sempre os 2 pilares fundamentais que eu sempre peço para todo mundo da empresa lembrar. Lembra que o cliente tem que estar satisfeito e feliz e reconhecendo o valor no que a gente entregou para ele. E isso, qualquer tomada de decisão, lembre, eu estou mudando o ponteiro para melhor da satisfação do cliente, da percepção de que o nosso produto é muito único e ele se sente único. Tanto é que na Moura do B a gente tem o universo e o cliente Moura do B, onde ele é o centro do nosso universo. Ele realmente está se sentindo singular dentro
do nosso universo. O outro é, a gente está rentabilizando melhor o capital do nosso acionista, nosso investidor. Porque esses dois pratos têm que estar muito bem equilibrados na balança. Porque se o cliente não está satisfeito, você só faz um ciclo. O segundo não se vende. Mas se o cliente está satisfeito e você não rentabilizou o capital do investidor, você não vai ter capital para poder fazer o segundo ciclo. Então, essa balança daqui dos dois lados sempre tem que estar muito linda. Então, todos os indicadores são construídos com essas duas informações de forma muito importante. E geram muitos. Venda, velocidade de venda, qualidade da venda, resultado de obra, custo, prazo, desembolso, satisfação dos clientes. Eu falo com orgulho que a gente foi eleita ano passado para o biênio uma das 3 melhores empresas de se trabalhar na nossa região. Então, um colaborador motivado, engajado, crescendo, né, tá sendo encarreirado e se transformando em sócio, motiva muita gente, é um indicador de acompanhamento. A gente tem o desempenho do financeiro, qualidade do repasse, inadimplência, distrato. São muitos e eles preenchem a minha agenda. Mas não é só o indicador estar bom, é o processo dele estar acontecendo da melhor forma. Então, dentro da jornada do cliente dentro da empresa, a gente tem vários NPS. Vários. Certo. Dentre esses vários NPS, eu não estou só preocupado que ele diga eu fiquei feliz com o atendimento. E o produto? Ficou bem feito? E o atendimento da assistência técnica? Foi adequado para você? Foi tão rápido quanto deveria? Então, ninguém quer que aconteça um problema de assistência técnica, mas a gente não é ingênuo, vai acontecer. Dentro desse protocolo tem, resolvi em quanto tempo o problema? O ideal para o cliente é agora. Tá, mas agora é impossível. Mas agora tem que ser para vazamento de gás, para vazamento de água. Mas uma esquadria com defeito, em quanto tempo? 4 dias. Tem que estar informado e resolvido para o cliente. Então, é um KPI de acompanhamento da empresa. E assim são milhares. E a forma como a gente faz isso, a gente mostra através dos OKRs, né? Que é uma metodologia onde não existe uma pessoa liderando o atrito, existe um grupo multidisciplinar trazendo informação, trabalhando com atrito e criando quais são os resultados chaves que nos levará a avançar e melhorar. E a cada ano a gente traça qual será o ciclo, sempre lembrando dessas duas balanças. Rentabilizar o investidor e gerar satisfação para o nosso cliente. E o que é satisfação do cliente para a gente? É o sonho da casa própria dele realizado. Tem que ser diferente. A experiência com o Moura do B tem que ser melhor do que o da concorrência. E mais do que isso, tem que ser surpreendente. É ambicional demais? É. Mas a gente tem que sonhar com isso. A gente tem que acreditar que a gente é capaz de fazer isso. Assim como quem nunca correu maratona vai acreditar que vai correr. E no final, quando você termina de correr, 2 coisas espetaculares acontecem na maratona. Uma é uma dose enorme de endorfina que vai lhe trazer prazer. A segunda é, quando é a próxima? É isso. Já bem na hora aqui, né? É pra continuar, Bruno? Já foi, não? Tem que puxar de novo, então. O cara não para. Obrigado, Bruno. Acabamos de ver aqui um filme em Cannes, com aplausos de mais de 8 minutos. Vai, Bruno. Fica em silêncio não, velho. Silêncio é morte no podcast. Confesso a você que eu comecei a gravar morto de cansado. Hoje de manhã eu tive uma insônia. A cabeça... Não consegui treinar hoje. Só consegui dormir 2h30 da manhã. Quando eu acordei... O alarme tocou ali às 3h50. Eu fiz, velho, se eu for, eu vou passar mal na pista. Não fui treinar hoje. Trouxe minha mochilinha pra treinar agora. E eu costumo dizer assim, toda vez que a gente grava um episódio assim, eu já estava numa grande expectativa de gravar esse episódio com você. Apesar de já te conhecer, né, te acompanhar de longe, saber quem é Diego, saber que a gente tem essa conexão pessoal, mesmo que de maneira leve, assim. Admirar seu trabalho, admirar sua história, admirar principalmente o resultado que você entrega, que vocês entregam, você quanto líder desse resultado. E aí é engraçado porque o Foguete, assim, esse projeto do Foguete Sem Ré, para mim ele tem um propósito muito grande, né? Que cara, mostrar principalmente para essa audiência sergipana, e no caso do projeto junto com o CCPA,
mostrar o mundo de oportunidade que esses jovens têm pela frente, né? E a gente, aqui no Foguete, tem um quê de educação a cada episódio que a gente traz, né? E muitas vezes as pessoas me param na rua, Bruno, vi vocês falando isso e não sei o quê, implementa no negócio, implementa na rotina, implementa dentro das empresas. A grande maioria da nossa audiência são pequenos empresários, né? Pessoas muito jovens, né? Mais ou menos na mesma idade da gente. E isso me traz uma motivação muito grande. E é engraçado que toda vez que eu começo a gravar um episódio cansado, esse é o terceiro episódio que a gente tá gravando hoje, viu, turma? Toda vez que eu começo a gravar um episódio cansado, vem o Foguete, o convidado, me surpreende de um jeito absurdo, assim. Eu acho que nosso objetivo tá sendo cumprido e foi cumprido hoje de uma maneira magistral, assim, de uma maneira incrível, incrível, incrível. E pedir desculpa a você que tá nos assistindo ou nos ouvindo. O maior beneficiado do episódio de hoje fui eu. A maior aula quem recebeu fui eu. Sabe por quê, meu amigo? Porque eu tô vendo esse bicho falando e ele aqui olhando no meu olho e ele falando, pô. Isso foi a maior surpresa que eu tive no episódio. Meu irmão, aqui, pum, pum, pum. E ele falando numa segurança, numa propriedade, numa força. Achei isso incrível. E aí faço essa conexão lá atrás. O Diego que queria... Não, eu quero liderar. Né? Foi isso que você trouxe. Poxa, Diego, o que você queria fazer quando você crescesse? Velho, eu quero liderar. Cara, muito, muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Agradecer em nome, no meu nome, né? Em nome de Ricardinho, mas também agradecer em nome do CCPA. Sei que sua agenda é uma correria gigante. Você tá aqui, né, emprestando conhecimento, emprestando seu tempo, que é a coisa mais valiosa que a gente tem, né, durante essa quase 1h30 aqui de papo. Quero fechar te fazendo 2 perguntas. São bem tranquilas. Diego, o que é que você deixou de ser quando você cresceu? Olhando para o Diego lá de trás, né? Diego da escola, o Diego lá do CCPA. O que é que você deixou de ser quando você cresceu? Eu diria que, na essência, eu não deixei de ser quem eu sou, né? O que nós somos depois que a gente vira adulto e vai passando um tempo? Hoje eu tô 41 anos. Eu acredito que nós somos a soma de tudo que a gente viveu e a forma como isso impactou a gente. Então, como muita coisa aconteceu desde quando eu sou criança, eu acabei me transformando numa pessoa um tanto diferente, com os mesmos valores, com a mesma forma de pensar, mas talvez com a forma de reagir de forma diferente do que era, por tudo que aconteceu ao longo do tempo. Então, a gente perde aquela ingenuidade, aquela infantilidade, a gente vai adquirindo outros atributos ao longo da vida adulta e vai moldando um pouco a gente a ser uma pessoa diferente. De novo, não é diferente na cultura, não é diferente na ética, na condução, mas é uma pessoa diferente na forma de reagir a muitas coisas. Eu acho que eu tenho traços de impaciência, de inquietude daquilo que eu era, mas de resto eu não consigo me reconhecer em várias coisas do que eu era quando era pequeno, porque de fato vivi muita coisa. Isso me impactou, impacta qualquer pessoa de forma diferente e a gente reage a isso diferente. Então eu consigo falar mais de que é que me conecta ainda àquele Diego criança do que o que eu deixei de ser. Eu continuo sendo inquieto, eu continuo sendo impaciente, eu continuo sendo enérgico nas coisas. Isso é o que me lembra e muito, muito fiel às pessoas a quem eu sou próximo, né? Então isso é a mesma pessoa daquela época. Mas eu não me transformei, por exemplo, numa pessoa mais comunicativa ou mais expansiva. Eu ainda sou aquela mesma pessoa dessa mesma forma. Só que aí eu aprendi outras coisas ao longo do tempo que se somou, vai somando. A vida é um somatório de coisas, né? E é isso. E a segunda? E a segunda é: quem é você sem dizer o que é que você faz? Quem eu sou? Cara, eu sou uma pessoa que é apaixonado pela minha família, apaixonado pelo que eu faço. E se eu tivesse que resumir, né, meu sobrenome tem paixão, eu sou uma pessoa apaixonada. Por tudo aquilo que eu resolvo fazer, eu me dou com muita intensidade e com muita força de vontade.
Dificilmente eu me curvo à dificuldade ou dificilmente alguma adversidade me tira do meu curso que eu estou determinado. Então, a forma de eu dizer quem eu sou, sem dizer o que eu faço, é isso. É a forma como eu faço as coisas. E eu faço Que sempre massa. assim, com muita paixão, Muito bom. né, com muita determinação. E Bruno, Ricardo, eu queria agradecer o convite de vocês, tá? Não é perda de tempo nenhum estar aqui, ou então nenhum sacrifício. Na verdade, é um prazer estar falando com vocês. Quando o Roberta falou desse convite, eu primeiramente me senti muito lisonjeado de estar sendo lembrado. E que bom que tem alguém que gosta de escutar o que a gente tem para falar, né? Porque melhor do que ser conhecido é ser reconhecido por alguma coisa. E eu, particularmente, gosto de contar a trajetória da gente. Não é nada de outro mundo, é normal demais. Se a pessoa passar uma semana comigo, vai ver que minha vida é super normal, como a de qualquer outra pessoa. E aí, de fato, se a gente pode passar um pouco do que a gente vai aprendendo, de que forma isso vem impactando a gente, e tem alguém para escutar, eu fico mais do que lisonjeado. Então, eu queria agradecer a vocês, tá? Foi um prazer estar aqui falando. Muito bom, É um prazer sempre estar aqui em Aracaju. Tenho muito orgulho de ter passado uma parte significativa da minha vida aqui, uma parte que forjou muito do quem eu sou. Fiz bons amigos, excelentes amigos. Isso aqui é uma cidade de pessoas maravilhosas, caprichosas e super amigas. Isso aí, Ricardinho. Show de Selo bola? episódio 1? Meu amigo, selo não, meu irmão. Quantos? 42 canteiros. 45. 45, ó, 45 canteiros de obra cheio de selos de episódio, meu amigo. Fantástico, fantástico, fantástico. Show de bola. Show de bola. Turma, esse é o Foguete Sem Ré Profissões, um oferecimento do CCPA. Projeto incrível assinado pelo CCPA que nós estamos trazendo ex-alunos. Nós estamos contando a trajetória profissional dessa turma aqui no Foguete Sem Ré para inspirar você, como está me inspirando, né? Todos esses episódios. Estamos aqui toda quinta-feira lançando um episódio novo desse projeto, né, Ricardinho? E é isso. Não esquece de dar aquela metralhada no like, blá, 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 nhenhenhen, aquela coisinha toda. É isso, valeu, obrigado. Fui.